Bem-vindos ao canal Dose Diária, um canal de autoconhecimento, usando a ferramenta do Enneagrama. Eu sou Tatiane Fernandes, analista comportamental em Enneagrama. Eu sou a Raquel de Borges, analista comportamental em Enneagrama e terapeuta Enneagrama. Bom, então hoje a nossa entrevistada é a Raquel, tipo 6 do Enneagrama, trazendo um pouquinho da personalidade, trazendo um pouquinho da história, da vivência, como vou dizer, das características, enfim, vamos começar. Aí vocês vão ver. Raquel, queria que você me contasse um pouquinho da sua infância. Ali no primeiro setênio, do primeiro aos 7 anos. A minha infância foi, assim, tranquila. Morei com meus pais e minha mãe, né? Meu pai e minha mãe. E tinha família. A minha família sempre foi todo mundo muito tranquilo. Nunca passando, assim, por nada de igual muita gente passa na infância, algum trauma, alguma coisa. Não, a minha infância foi tranquila. Tenho 2 irmãs, sou a filha mais velha. Só que aí eu me cobrei muito, né? Na verdade, meu pai é 6 também. Então, tem muita coisa do 6 aqui que vocês vão entender quando eu for explicando um pouco mais. Então, ele é 6, o 6 que às vezes coloca muito medo, muita insegurança, né? Em cima ali da vida mesmo, né? E minha mãe, que é muito aquela parte muito, é muito controlador, né? Muito inflexível, muito rígido, cobra muito, né? Muita perfeição. Então, e eu sou a primeira filha, então eu tive um pouco de receber essa carga, eu pegar essa carga, né? Porque eu peguei a carga para mim, por mais que os pais sejam de alguma forma, a gente criança, né? Sem maturidade, pega algumas coisas e a gente interpreta. Então, assim, eu tive uma infância que foi tranquila, bem, posso dizer assim, feliz mesmo. Mas eu sempre, né, quando eu identifiquei o Enneagrama, sempre identifiquei traços ali e características bem fortes da minha personalidade desde a infância. Mas, no geral, eu tive a infância, assim, tranquila. Era meu pai e minha mãe, final de semana a gente passeava, só meu pai trabalhava fora, minha mãe ficava trabalhando em casa, cuidando da gente, né? Eu e minhas irmãs, e assim foi. Tá. E me conta assim, esse compromisso com as suas irmãs, de alguma maneira você sentiu que isso foi imposto pelos seus pais? Ou não? Ou foi uma percepção sua mesmo? Nunca foi imposto, foi percepção minha. Assim, é igual eu falo, a gente vai identificando e lembrando de coisas aos poucos, quando a gente entra para a jornada do autoconhecimento, que a gente tem que aprofundar, a gente tem que buscar coisas da infância, porque foi ali onde se formou muita coisa, né? Crenças, bloqueios, tudo veio da infância. Mas, assim, eu não vejo, assim, até hoje eu não parei, assim, para pensar muito, mas eu não vejo que eles colocaram essa responsabilidade. Eu peguei essa responsabilidade. Aí eu faço a pergunta, será que eu peguei a responsabilidade por mim? Ou peguei a responsabilidade por uma forma de cobrança da minha mãe, mas não sendo direta, e eu quis, sabe, assim, pegar para eu agradar, suprir, porque eu me via muito responsável ali por elas, porque elas eram pequenas, né? Então eu ia para a defesa, sempre da defesa dela, e aí... Entendi. E como que funciona, assim, se você já percebeu, assim, eu quero que você explique como que funciona e se você já percebia isso desde essa infância, a questão da ambiguidade do traço 6. Da ambiguidade que você fala com a Essa ambiguidade. ambiguidade de não conseguir ter uma... Ele é isso e é aquilo. Assim, não consegue ser uma coisa só. Que fica ali, né, nas dúvidas, né, nos cis, né, nas incertezas, então, sim, desde criança, né, mas assim, desde a vida toda, só que eu assim, nunca, não lembro ali muita coisa em algumas situações, eu teria que parar para pensar em que situações, quando criança, que eu percebi isso, mas, assim, sempre tive muita dúvida, sempre ficava ali no meio do caminho pensando, mas se eu fizer isso, eu vou perder aquele outro. E se eu enxergar isso, eu vou deixar de ver aquilo. E assim, agora eu lembro também de algumas coisas que me fizeram ficar assim, triste depois. Por exemplo, para eu ir em algum lugar, né? Quando alguém convidava, se não fosse com os meus pais, eu tinha medo. Eu não ia, porque eu sentia que eles iam me abandonar.
que eu sentia, não sei, né, assim, o porquê, mas eu sentia que eles poderiam me deixar, me abandonar ou me esquecer, não sei, é algo muito profundo isso. Então, eu perdi oportunidades com medo de ir. Então, eu ficava pensando, nossa, mas se eu for, vai ser legal demais se eu for. Mas meu pai e minha mãe. Então, assim, se não tivesse meu pai e minha mãe junto comigo, eu não ia, mas eu sofria muito, porque eu tenho cenas, força a minha mente, eu olhando as coisas, sabe, assim, vendo ali depois, que na época eu não tinha nada de rede social, mas tinha Uhum. fotos, né, que revelavam, Sim, ou a pessoa comentava, então eu ficava muito nisso, nossa, eu podia ter ido, então eu via muito isso, sabe, o se ficava ali, se eu fizesse isso, se, e aí eu sempre decidia, às vezes, por não ir por conta do medo. entendi. E como que era você na adolescência? Na adolescência, eu continuei essa criança com medo, adolescente com medo de fazer as coisas, né? Assim, eu sentia muita necessidade de apoio. Então, assim, eu queria muito, eu fazia querendo ali um apoio. Eu sozinha, eu tinha a sensação que sozinha eu nunca ia conseguir, né? E então, assim, na adolescência eu comecei a namorar com 15 anos de idade, meu primeiro namoro. Não, com 14 anos, meu primeiro namorado. E aí não deu certo e com 15 anos eu comecei a namorar no outro, e aí já foi mais sério, né, o namoro, e ele era muito mais velho que eu. E aí eu me via ali muito na dependência, sabe? Aí eu ficava na dependência querendo sempre agradar os meus pais, nunca desagradar os meus pais, mas eu fiquei muito no meio, sabe, assim, dos meus pais e esse relacionamento que eu tive. E eu sofri muito porque eu não queria desagradar ninguém, eu ficava ali sofrendo aquilo tudo ali, porque teve, né, alguns desafios aí no meio do caminho, mas a adolescência minha praticamente foi toda namorando essa pessoa. Entendi. E você buscava, de uma certa forma, segurança nessa pessoa? Sempre. Para mim, como ele era mais velho, eu achava, nossa, estou segura agora, sabe? Assim, eu me sentia protegida, me sentia muito segura ali com ele. E quando eu não estava com ele, eu estava com meus pais, né? Que também me passavam essa segurança. Então, a segurança que eu sempre busquei estava nos meus pais. E quando eu não tinha meus pais, eu estava com essa pessoa, né? Tá. Agora, Raquel, explica um pouquinho como que funciona a ansiedade no tipo 6. A ansiedade. Ela é muito. Hoje eu controlo bastante, mas ela, nossa, ela me deixava assim muito sem chão, né? Porque é uma batedeira assim no coração, uma tremedeira, até assim, parece faltar o ar, até de tanta ansiedade, e a ansiedade me projetar as coisas na mente, né? Eu colocava assim, vai acontecer alguma coisa, algum evento, uma viagem ou uma prova na escola, algo assim. Nossa, aí eu ficava ali na cabeça pensando, né, tudo que eu ia fazer, como que eu ia fazer, se eu fizer assim, se eu fizer assado, colocava muitas hipóteses ali de como ia acontecer aquela situação. E nunca acontecia, né, da forma que eu imaginava. E eu sempre sabia disso, falava, eu não vou ficar mais imaginando, porque eu fico imaginando e nunca acontece tanta coisa que eu colocava, porque assim, eu colocava muitas possibilidades ruins de acontecer várias coisas. Então, isso é muito forte, de colocar possibilidades ruins. Então, se eu tivesse que ter uma conversa, né, desafiante com alguém, eu colocava ali o que que a pessoa me perguntar, o que que eu ia responder. Eu fazia tipo uma encenação e era muitas vezes, assim, em tudo, sabe? Nas pequenas coisas. Eu sempre tinha que estar ali preparada, né? Que eu me sentia segura, eu me sentia preparada para agir. Porque se me pegasse desprevenida, aí a ansiedade, eu pensava que a ansiedade ia me matar. Mas a ansiedade, ela sempre vinha pela situação do futuro. Né? O que vai acontecer? Como que eu vou viver? Será que eu vou viver? Será quanto tempo? Será que eu vou fazer? Sabe? Ficando nas perguntas. Será? Entendi. E o medo? Como que é a sua relação com o medo? Então, eu estava, né, até passando por um impasse aí, pensando esses tempos, né, que o medo pro 6, ele é muito de, muitas vezes, né, tem as duas formas. Tem o medo que paralisa. Aí eu fiquei pensando por muito tempo que o medo me paralisou, né, o medo me paralisou. E aí eu senti, esses tempo atrás, né, fazendo
um trabalho interno mesmo, de emoções, de sentimentos, eu senti as reações de medo. Eu identifiquei no meu corpo como que vem a reação de medo em mim. Qual a reação que o meu corpo traz quando eu tô com medo, né? E aí, eu fiz esse trabalho voltando até na minha infância, eu sentindo esse medo. E aí, hoje em dia, né, em qualquer situação, em várias situações, eu sinto essa reação. Só que aí me veio muito, eu não paraliso com essa reação. Eu continuo fazendo, mesmo sentindo. Então, tudo que me desafiava, sempre que me desafiou, eu sempre fiz. Eu nunca deixei de fazer algo porque me desafiava. Eu ia, tipo aquele, tá com medo, vai com medo mesmo. Sempre foi assim. Eu ia tremendo, eu ia com medo, igual. Eu não gosto de montanha-russa. Eu não gosto de coisa que me dá essa adrenalina, essa descarga aqui no meu corpo. Eu não gosto. E não gosto de me pegar desprevenida, né? Hoje em dia eu respiro, eu sei trabalhar essa respiração, mas eu não gosto. E aí, o que acontece? Mas eu sempre fui, entendeu? Eu sempre fui. Vamos para montanha-russa? Vamos para isso? Vamos. Eu sempre saí arrependida. Ai, mas para que eu vou nesse trem? Hoje eu não vou mais, porque eu falo desnecessário. Mas é muito isso. Eu sempre fui para coisas que realmente me desafiaram. Quando eu era adolescente, eu participava de competição de natação. Ai, meu Deus, era muito sofrido para mim competir, sabe? Assim, estar ao olhar de tantas pessoas, assim, porque era competição estadual, né? E aí estar ali naquele olhar e ia competir, e todo mundo ia ali e me dava aquele negócio ali, ó, bem forte, mas eu competia, eu estava lá. Então, a apresentação, né, que eu também fui muito igual a Tati, fiz balé, fiz sapateado, fiz jazz, muita coisa, e sempre tinha apresentação no final do ano. E essas apresentações, eu ia tremendo, assim, ó, tremendo, eu transpirava, eu suava de nervoso, mas eu nunca deixei de ir nenhum, eu sempre fui. Então, assim, o medo não me paralisa. Claro que em algumas situações, sim, porque eu vou pensar no si. Mas não de me paralisar e eu não fazer. Eu vou com medo mesmo, porque até hoje eu sofro essa sensação em várias coisas que eu faço, mas eu tô lá fazendo. Tá fazendo. É bem isso. E assim, agora eu quero saber um pouquinho da projeção. Porque o 6, ele projeta muito tudo que ele sente de ruim, principalmente o medo, ele projeta nos outros, assim, para que os outros sintam o que ele está sentindo, para validar aquilo e de uma certa forma ele se sentir seguro. Como que funciona isso para você? Hoje eu não consigo ver isso em mim, né? Porque eu falo, eu já trabalhei bastante isso em mim já há muito tempo. Mas existe, né? E isso, no caso, por exemplo, assim, se você pensa, imagina, né? Vamos supor, vamos fazer tal coisa, e aí o 6 já pensa no perigo que aquilo vai acontecer. Ele não pensa no legal, ele pensa primeiro. Quais os perigos? Eu estou protegido? Será? Se eu fizer isso, ou se eu for nesse lugar? Ele já vai pensar de como ele pode se proteger. E nesse se proteger, aí se ele achar que se na mente dele o negócio for perigoso, assim, é muito arriscado, ele vai falar para o outro que está indo também na situação, falar, ó, sabe o que acontece? Acho melhor não ir, não. Sabe que pode acontecer isso, 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 isso. Aí a pessoa fala assim, nunca nem tinha pensado nisso. E então, assim, aí você fala tanto que aí a pessoa começa a colocar, às vezes, na cabeça dela, né? Sim. É verdade, não, acho melhor não, então fica aqui. Então, assim, eu já passei muito por isso, até mesmo uma amiga minha, que era muito aventureira, assim, muito tranquila, ela ia, assim, ela saía à noite, pegava carro à noite, estacionamento escuro, não sei o que, não. Isso para vocês não existe, não. Isso para vocês jamais. Nossa, ele já pensa no risco que vai acontecer se ele colocar o carro em tal lugar. Então, assim, ele já tem isso muito prevenido no lugar claro, ou ele já pensa como que ele vai chegar no lugar e onde que ele vai estacionar. Isso é muito organizado na mente de vocês. E aí eu falo, você não tem medo, não? Você tá doida? Vai sair daqui no escuro? Fala pra alguém ir com você. Não, Raquel, bobeira é essa? Não tem nada, não. Tranquilo, Deus está comigo. Não. E isso para vocês dá uma aflição, como assim, sabe? E meu pai, aí eu vejo muito meu pai, que é 6, ele é desse jeito. Quando eu vai para algum lugar, ele já põe um monte de medo em todo mundo que tá junto. E aí todo mundo, às vezes, assim, uns acata, outros não. E aí eu que eu sou um 6, eu sempre acatei. Falo, nossa, não. Então você vê como é forte isso. Ele envolve todo mundo para ninguém ir, porque é perigoso. Sim, eu sei bem. Eu vivo isso também. Eu queria, assim, te perguntar agora, qual foi a maior dificuldade que você teve para se descobrir traço 6, ou se você não teve nenhuma dificuldade?
Então, eu não tive dificuldade, e eles falam sempre que o 6 tem muita dificuldade de se ver, porque ele fica nessa cabeça aí, pensando nessa mente assim e tal. Eu não tive nenhuma dificuldade, por quê? Porque eu tinha passado, né, como a gente fala, por uma situação muito conflitante na minha vida, e essa situação fez eu querer olhar para dentro de mim e me entender. Então, como eu sou conversadeira demais, falo demais, quero falar demais com as pessoas, sempre fui muito de conversar com as pessoas e estar tá falando para um, para outro, vulnerabilidade assim, total. Então, o que que acontecia? Nessa época, as pessoas, assim, eu pensava, né, porque a gente pensa que todo mundo é igual a gente, né? No primeiro momento, a gente acha que todo mundo é igualzinho a gente, funciona igual. E aí, eu Sim. contava as coisas, via que as pessoas falavam assim, não, eu não sou assim, eu não vejo isso, não sei o que, o medo, né, por exemplo, a projeção, né, nas coisas, as pessoas não eram assim. Eu comecei a me incomodar com isso. Eu falei, gente, é estranho isso, né? Porque eu tenho muito isso. Aí eu comecei a ver que em mim estava exagerado isso. A falar, né? Falar de medo, eu falava muito perigoso, eu falava muito, ficar projetando as coisas ali, não deixando as coisas acontecer, viver ali sofrendo na mente. E então, isso para mim era muito nítido em mim, e é o que me incomodava, eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu estava assim, ai, o que eu faço, né? Aí eu fiz terapia, né, muito tempo, tal, mas ainda não tinha ido. Aí, quando eu fiz o Enneagrama, né, a primeira vez, muitos anos atrás, eu fiz assim, na hora que foi falando. Aí ele foi falando de todos, deixou o 6 foi o último. Ah, o 6 foi o último, né? E ele fez de propósito, porque ele sabia que eu era 6. E aí ele foi falando. E aí foi muito interessante, porque depois que eu pensei nisso, eu falei, ele fez de propósito. Por quê? Para ver se eu me identificar em qual que eu ia me identificar, né? Porque o 6 tem uma trajetória um pouco de também se identificar em vários. E eu peguei e falei assim, aí falou, eu não, né, 8, 1, tal, não. Claro que a gente se vê um pouquinho, eu me via um pouco, falava, legal, tenho isso, legal, tenho isso, mas nunca foi forte. E aí, quando ele falou do 6, quando ele falou do medo, que era a palavra que mais saiu da minha boca, medo, insegurança, as projeções, a ansiedade, eu falei, caramba, sou eu inteira. Então, assim, eu me vi muito fácil quando foi isso. Mas é porque eu já olhava isso para mim, né? Isso já era uma dor para mim. Então, foi isso, minha trajetória. E assim, e quais são os tipos que você também se identifica, mais se identifica, ou que você chegou a ter uma pequena dúvida? Olha, eu posso ser esse e esse daqui. Nesse primeiro momento, eu ainda vi muita coisa do 9, né, em mim. Quando ele falou algumas coisas do 9, eu falei, olha, é interessante, tem bastante. Do 3, né, que é a flecha, eu vi algumas coisinhas também, só que eu vi muito do 1, eu vi muito do 8 e eu vi do 4. Então, assim, são os que eu realmente eu mais vejo até hoje, né? Eu me pego vendo, né, algumas coisas ali e falo, olha só, isso aqui é forte, né? De outro traço de personalidade, que é o que a gente trabalha, né, Tati? Não somos, temos um pouco de todos. Então, eu mais vejo é 1, 8, 4. 9 tenho também. Tá. Bom, então, para a gente encerrar, eu queria saber assim, se você atingisse hoje um nível máximo de evolução, qual característica do seu traço você não abriria mão, em hipótese alguma? Lealdade. Lealdade é a fé, né? Porque a fé do 6 é o que ele vai descobrir, que é a sua essência, né? Que é a fé dele ir sem ficar pensando, sem ir no si, no sentir. Então, o que falta muito no 6 é o sentir, né? Então, isso aqui é muito importante. Eu estou aprendendo a sentir. Eu falo essa frase, estou aprendendo a sentir, que é bem forte isso. E a lealdade, porque a lealdade é algo assim que, nossa, sempre para mim foi uma virtude, né? É uma virtude. Porque ali a amizade, para mim, tem que ter a lealdade. Todas as pessoas que estão na minha volta em relacionamento, eu falo, se me perder, tá perdendo muito, porque a minha lealdade é forte. E a família, né? A parte da família que vocês é muito forte ali, ó. Fica ali, sempre ali a família, tudo para ele a família, e com família, tudo assim. Então, essa é a parte bonita do 6. Do 6. Bom, então é isso. Raquel, muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo. Curte o vídeo, compartilha. Segue a gente aqui no canal Dose Diária. Segue a gente também no Instagram.
Depois a gente vai deixar no descritivo, né, Raquel, o nosso arroba, para vocês seguirem a gente lá. Então é isso. Espero que vocês usem o nosso conteúdo para poder se identificar, para poder usar nos seus estudos, o que vocês acharem interessante. Então é isso. É isso mesmo. Obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo, gente. Até o Obrigada, próximo tchau. vídeo. Tchau.